Bom, antes de ir pro tema direto, eu vou fazer algo que eu normalmente não faço nos vídeos que eu fiz até agora, que é enrolar. Mas relaxa que é por um motivo decente, então não é por qualquer coisa. Bom, eu não faço ideia de quantas pessoas vão assistir esse caralho aqui, mas tinha um fato antes de que o meu microfone era uma bosta. Era aquele microfone de lapela, básico, de 30 conto, tá ligado? Mas isso mudou, né? Agora eu tenho este microfone aqui, que é um microfone muito mais decente e vai dar pra fazer mais coisa com toda certeza. Em alguns vídeos aí eu vi algumas pessoas que até acharam o vídeo legal, principalmente o vídeo da madrugada e tal, mas que a reclamação era em relação ao microfone, e dá pra entender, né? É válida a reclamação. O microfone realmente era muito simples, mas acredito que agora a qualidade vai elevar e não vai ficar uma bosta de se ouvir. É o ponto principal desses vídeos aqui, na verdade, né? Você tem que ter uma qualidade boa para que a pessoa não pule no primeiro minuto. E é isso que eu vou tentar fazer. Bom, feito o disclaimer aqui, também para mostrar esse bonitão aqui, né? Olha só. Vamos direto aí pro vídeo, que é o que interessa. Antes, deixa o like aí, tá? Eu também não peço isso normalmente. Deixa o like. Um movimento curioso alastra a internet desde um tempo já, e é a onda de estoicismo e virtude. Para ser mais específico, a virtude e o estoicismo moderno. Pessoas fazendo vídeos elaborados para dizer que ser virtuoso vai ter bons resultados práticos e o estoicismo vai te fazer ter mais sucessos e que o combo de tudo isso vai te trazer reputação, autoridade e, óbvio, muito dinheiro. Mas percebeu a contradição? Essas coisas já não são mais virtudes, são máscaras. Essa virtude moderna insinuada por coaches mostra um ponto curioso. A virtude virou um meio para um fim que é tudo menos virtuoso. Bom, eu vou dar uma caminhada por aí, mostrar uns vídeos que eu gravei da cidade e tal, enquanto eu vou falando sobre esse assunto. Vamos entrar no aspecto estrutural inicial, ou seja, essa falsa equivalência de virtude tem um núcleo norteador por baixo dos panos, debaixo das calças, o capitalismo. Ele é muito importante para entender essa pira moderna. Nada melhor para começar esse ponto do que falar sobre quem controla muita coisa. As empresas, as big techs. Todo mundo aí sabe que muito do poder do mundo, atualmente, está concentrado nas big techs, e a tendência é isso ficar ainda maior. Com isso, essas grandes corporações precisam atrair a atenção do público, a atenção da rapaziada. Mas essa atenção não faria essas grandes empresas serem o que são se fossem só por conveniência, oferta e demanda. Qualquer um faz isso, até o livre mercado. Então, para se destacar e alavancar cada vez mais o monopólio, o que elas precisam fazer, eu te pergunto? Bom, elas precisam agir, mas especificamente agir nos sentimentos primitivos das pessoas, seja com excelência no atendimento, entrega ultra rápida, mesmo sem você ser premium, mas tudo isso ainda é pouco, e não é nem um pouco novidade. Isso ainda é apenas eficiência. Precisa de pertencimento, algo que todo ser humano busca mesmo estando isolado numa ilha aleatória. Inclusão é você pegar uma, duas ou mais minorias e se colocar como um ponto de encontro, um lugar seguro, como quem diz: vem aqui, a gente acolhe você do jeitinho que você é e tudo mais. Você está representado aqui. Elas vestem uma camisa, mas não apenas porque são de minorias, mas sim também porque essas mesmas minorias são engajadas, presentes e têm um alcance gigante. Pensa comigo, qual seria o lugar mais propício para levantar pautas incomuns? Obviamente a internet. Ela é o palco para isso.
E essas grandes empresas, de forma estratégica, vestem essas camisas sabendo do potencial de venda. Um tempo atrás aí eu vi alguns usuários comentando do quanto tal aplicativo era inclusivo, do quanto tal aplicativo era desconstruído, e levantava pautas de ativismo social. Seria realmente bonito se não fosse pura estratégia de marketing para gerar reputação positiva, também poder moral. Exatamente como foi o caso da Volkswagen em 2015, que fez campanha multimilionária vendendo seus carros como eco-friendly e de baixa emissão de poluentes. Mas na real o que rolou foi que os engenheiros instalaram um software que reduzia os gastos artificialmente. Mas ainda assim, os carros poluíam 40 vezes mais que o permitido. Ou então o caso da Dove, que cita tanto beleza natural e outras pautas bonitas, mas que a Unilever, que é basicamente a dona da Dove, foi exposta por ONGs como a Greenpeace por produzir bilhões de sachês plásticos não recicláveis por ano para vender produto em países em desenvolvimento. Eles se importam com a aparência das pessoas, mas estavam cagando para a aparência do planeta. Em planeta onde é que essas pessoas iriam ser naturais? Em Vênus, porra. Foi também o caso da H&M, uma gigante da moda aí que lançou uma linha chamada Conscious Collection. Em tese, era para ser sustentável e também reciclável, mas investigadores e órgãos de defesa do consumidor da Europa descobriram que quase 96% das alegações de sustentabilidade eram enganosas. Enfim, tem vários casos assim. As próprias redes que celebram datas comemorativas forçam a inclusão social e tudo mais, mas que ao mesmo tempo permite usuários fazerem vídeos com comentários extremamente preconceituosos em forma de piada de humor ácido, ou então os próprios algoritmos que podem reforçar polarização e ódio entre as pessoas. E muito dessas coisas não ficam apenas em empresas, mas também nas próprias pessoas. Como eu falei no início do vídeo, das pessoas que usam filosofias que pregam a virtude e distorcem elas por uma ótica de métrica, de desempenho, de acúmulo de bens materiais. Isso, na cabeça deles, é o meio para se alcançar um final. Um final que contradiz tudo, absolutamente tudo, com ser virtuoso. Não é que alguém virtuoso não possa ter sucesso monetário, não possa ter carro ou coisa parecida, mas sim que essas virtudes devem ser vistas como fins em si mesmas, não como um mindset para o sucesso. Mas o que se vê nessa porra é gente usando o estoicismo como um método infalível para ficar rico. Irmão, você tem um Epicteto, um filósofo estoico. O cara era um escravo. Ele não usou o estoicismo para gerar uma mente vencedora, para ser um novo ricaço, tá ligado? Mas sim, ele utilizou do estoicismo como algo que poderia viabilizar a sobrevivência psicológica dele no cotidiano, no dia a dia. Alguns pensam em Marco Aurélio como um grande exemplo do que o estoicismo pode gerar. Afinal, ele foi um dos grandes imperadores, mas na real mesmo, ele usava o estoicismo de forma muito parecida com o que o Epicteto usava para suportar o cotidiano. Mesmo em situações completamente diferentes, né? Um era um escravo, o outro era um imperador, um dos grandes imperadores. Eles tinham, mesmo assim, algo em que eles compartilhavam fortemente, além do estoicismo, né? Lidar com as dores da vida. Não era para obter status, sucesso ou qualquer coisa. Marco Aurélio usava o estoicismo justamente para lidar com a merda que era ser o imperador. Voltando para os dias atuais, essas mesmas virtudes não são mais usadas como ferramentas práticas de sobrevivência cotidiana e de virtude, mas sim como uma ferramenta para alavancamento social, econômico e político. É o caso também, de certa forma, né, da cultura do cancelamento. Cultura essa que tinha o princípio de cancelar quem fazia merda, mas de verdade, mas que acabou sendo para,
Já que ele não concorda comigo, então vamos cancelar ele. Foda-se, não precisa ter motivo, na verdade. Ou coisa pior. Mas para quem sinaliza virtude apenas para se alavancar, para se aparecer, cancelar alguém se torna ferramenta de poder. Alguém virtuoso, mesmo que só pareça, pode utilizar dessa mesma carta para cancelar e difamar moralmente alguém que não é, que foi mal interpretado, enfim. A virtude pode, para essas pessoas, virar ferramenta de controle para dizer quem pode ou não fazer algo, dizer algo. Mas, na grande maioria das vezes, é questão de tempo, até que a verdade chegue e as pessoas notem que ser virtuoso é diferente de parecer virtuoso. E eu não estou falando isso para parecer virtuoso porque eu sou virtuoso, mas sim porque é a verdade. Essa parte vai ser menor, isso já vou adiantar, mas entrar nela é um ponto interessante. Bom, agora entrando no que pensavam alguns filósofos, nós temos Kant como um extremo e Aristóteles de outro. Começando rapidamente por Kant, o pensamento dele era bem rígido e um tanto inflexível. Para Kant, a ética, a moral, a virtude tinha que ser um sistema rígido e absoluto, ou seja, quase uma matemática. Não dependia de variáveis, de intenção. Para ele, ser ético era falar a verdade, mesmo que o mundo caísse em caos. Mas, se a verdade vira uma regra automática e cega, ela deixa de ser uma escolha e vira só uma casca vazia. Dito isso, tem um lado que vai mais para o equilíbrio, e é o caso de Aristóteles. Aristóteles não via a virtude como uma regra que tinha que ser seguida rigidamente, mas como um equilíbrio entre dois mundos, o excesso e a escassez. Pegando um rápido exemplo, né? O excesso de coragem é a temeridade, a imprudência. A falta dela é a covardia, obviamente. Ambos estão em lados opostos e para Aristóteles o equilíbrio seria a coragem, de saber quando e como agir e se é um bom momento ou não. Ele argumentava que nós somos os únicos animais na natureza que tinha a capacidade de organizar nossa própria mente e ações. Nesse caso, você é para ele aquilo que pensa e aquilo que faz. Uma pessoa consiste nas virtudes que tem cultivado. Ou seja, para ser virtuoso precisa praticar a virtude como quem faz exercícios físicos. Quem faz exercícios físicos está constantemente nessa rotina. Para ele, aquele que organiza a vida de acordo com as mais elevadas virtudes pode se tornar grandioso. Você pegou a brisa? Para ser virtuoso precisa primeiramente cultivar. É necessário fazer esse esforço, assim como quem pratica exercícios todos os dias. E isso é o que os coaches de internet fazem de menos.